Bom dia e bem-vindos a mais um Todo Dia Sudoku, onde a gente resolve, ou tenta pelo menos, resolver um sudoku difícil, passo a passo, todos os dias, do New York Times. Se você quiser tentar, o link está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. O primeiro passo que a gente faz é dar uma olhada geralzona aqui no tabuleiro, ver se tem alguma coisa muito fácil de marcar, né? E se tiver, a gente marca e depois vamos para o nosso passo a passo aí, holístico, né? Ó, batendo o olho aqui, o que a gente percebe é um certo padrão do New York Times, que é de deixar mais ou menos os números sem estar deixar pelado aqui uma parte do quadrado e ver onde esses números encaixam. No caso aqui, se você olhar, a gente tem 3 números que não estão aqui e eles precisam entrar nessa coluna, certo? Em algum lugar. E por acaso não são esses, isso é importante, tá? Eles têm que ser diferentes dos que estão já. E aí, sobra o quê? Quantas casas sobram para colocar esse 4, 1 e 6? Sobra só 3 casas. Então, um deles tem que estar em algum desses lugares. E aí você pode marcar 4, 1 e 6 como um trio. Aqui não pode ser 1, aqui não pode ser 4, pertencente aqui. Esse trio tira esses 3 números da possibilidade desses outros aqui. Então a gente consegue identificar essa coluna inteira com números bastante reduzidos, todos aqui, né? E aí o que falta aqui, se a gente olhar, falta o 2, o 3 e o 5. E aqui não pode ser o 3 e aqui não pode ser o 2. Legal? E aqui, eu pus aqui o 1, 2, 3, 5. Não. Aqui só pode ser 1, 4 ou meia e não pode ser o 4. Beleza. Então, agora tá certa a nossa coluna. E essa coluna nos dá que aqui também é bastante restrito, mas aqui também agora é bastante restrito. E se a gente olhar o que falta aqui, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta 7, 8 e 9 só. E o 9 não pode estar aqui, ou seja, o 9 só pode estar numa dessas duas aqui. E aí o 9 olha para cá, esse 9 olha para cá. Lembra que só pode ser 9 aqui, tá? Isso é mais claro. Então esses 9 olham para cá, esses 9 olham para cá, este 9 olha aqui. E com os 9 a gente coloca o primeiro dígito aqui como um 9. E aí você sabe nessa linha que só podem ser 3 dígitos faltando aqui, que são o 2, o 5 e o 7. E isso, de novo, faz com que a gente ache mais um número aqui, que é o 7, porque ele não pode ser 2 nem 5, que já estão aqui na coluna. Desse jeito de fazer, a gente acha ali inteiro. Pois é. E esse jeito de olhar também o tabuleiro, aqui faz um par, legal, aqui faz um trio, né? Então, esse jeito de olhar o tabuleiro, às vezes ele ajuda a ser mais rápido. A gente podia continuar olhando aqui, ó, e a gente pode fazer isso. A gente olha aqui, faltam 1, 2, 3, 4 números, e a gente pode identificar todos eles já, se a gente quiser. Aqui, deixa eu ver que números que faltam aqui. 1, 4, 6 e 8. 1, 4, 6 e 8. Aqui pode ser todos 1, 4, 6 e 8. Aqui não pode ser o 1, então aqui é 6, 4 e 8. Aqui não pode ser o 8, então é 1, 4 e 6. E aqui não pode ser o 4, então é 1, 6 e 8. Isso é o que dá para fazer, tá? Porque aqui não marcou, é um 4, 6 e 8. Eu não marquei porque é um 4, 6 e 8. Não, mas ele não pode ser o 6, que já tá aqui. Tá. E aí a gente poderia ver se encontra um par aqui, ou um trio, e não tem. Beleza? Então, olhando de cara, e ainda você deixa aqui, tá? Aqui
fica com, ó, 1, 2, 3, 4 candidatos. Você pode olhar aqui também, só tem 4 restritos. E aí você olha o restrito aqui e olha aos lados. Esse aqui deve ser bem restrito, que tem número de todo lado, tá vendo? Então, a gente pode olhar aqui e perceber o que? Aqui. Pensemos. Bom, falta o 7 e o 9, né? E que mais que falta? Falta o 2, né? Falta o 3 também. 3. 2, 3, 7, 9. 2, 3, 7, 9. Legal. Esse não pode ser o 9, esse não pode ser o 3, nem o 7. Aqui está falando que só pode ser o 7, vamos conferir. Pode ser o 1? Não. Pode ser o 2 e o 3? Não. Pode ser o 4? Pode ser o 5? Não. Pode ser o 6? Não. Pode ser o 7? Pode. Pode ser o 8? Não. Pode ser o 9? Não. Então aqui é um 7 pelado. E achamos um 7 pelado que encontra um 9 pelado. E aqui não pode ser 7. E aqui não pode ser 9. E aqui não pode ser o 9 também. Ele obrigatoriamente é o 2, porque a gente achou o 9. E aí fecha a coluna. Ah, que bacana. Já é um avanço bastante bom, né? Que você consegue olhar muito rapidamente, né? E aqui já ficam restritos também, né? E você pode seguir por aqui. Mas a gente vai fazer também no passo a passo. Então, a primeira parte é para ver o que é mais fácil, né? Então, isso é o que a gente conseguiu tirar de mais fácil. A segunda que a gente olha, né, que é a principal, é olhar sistemático, passo a passo. E aí a gente olha de 1 a 9 cada número. Vamos olhar de 1 a 9 cada número. Os uns, a gente não tem muita informação dos uns. O 2, a gente tem muita informação. Então, só de ter aqui e aqui, aqui já é um 2, obrigatoriamente. Então, além desse 2 aqui, 2 aqui, faz os dois serem ou aqui ou aqui. Aqui mais temos como os dois para cá, o 2 para cá, 2 para cá, 2 para lá. Dá um 2 aqui, 2 e o 2, e aqui ficam esses dois fazendo este quadrado. É isso com os dois, né? Só falta identificar dois quadradinhos com os dois. O 3, o 3 vem para cá, ele sobe, né? Então ele só olha essas duas casas. Então ele sobe aqui, ele só pode ser nessas duas casas que estão marcadas. O 3 e o 3 podem ser aqui. Então, com os 3 é isso. Olhando agora os 4. 4 com 4, 4 com 4. Tá vendo? O 4 a gente já encontra aqui nesse bloco, nessa casa, porque ele só pode ser aqui nesse bloco. Eliminamos eles dessas possibilidades. Fica um trio de 168. Continuamos olhando os 4. 4, 4, 4. Acho que por enquanto o que os 4 nos dão é isto. Olhemos os 5. 5 para cá, 5 aqui, 5 lá. Aqui, aqui acho que tá mais. O 5 corta aqui e ele só pode encaixar num desses dois. O resto tá tudo tomado nessa primeira coluna. E o 5 só pode ser num desses dois lugares, já sabíamos disso. Ah, olha aqui, ó, o 5 ele mata tudo aqui embaixo. Então ele só pode ser numa dessas duas casinhas, aí ele vem, ele volta e ele desce. Então a gente sabe que ele só pode ser aqui ou aqui. E aí temos os 5 já um pouco mais identificados. O 6 desce aqui.
O 6 desce aqui, mas eles estão em 3 colunas diferentes. O 6 atravessa aqui. O 6 não forma muita coisa. Ainda tem pouco 6. O 7. Ele vem para cá, vem para cá, vem para cá, entrega mais um 7. Ó. A gente tem mais um 7 por causa da eliminação desse, desse e desse. Deixa o 7 ficar numa dessas 3. Aqui embaixo também temos o 7 identificado. Por causa desses dois olhares aqui, da esquerda e da direita. Aí o 7 vem, o 7 vem, o 7 fica num desses dois lugares aqui. E com os 7s, aparentemente, que eles também estão aqui, aparentemente é isso. Com os 8s, a gente já identifica um 8 aqui. E esse 8 aqui em cima, olha aqui, então aqui é um 8. Esse 8 deixa os 8 restritos aqui embaixo. Esse 8 restringe ali. Esse corta aqui. Esses aqui, ó. Corta aqui, corta aqui, corta aqui embaixo. Então o 8 só pode ser aqui ou aqui. Marquei errado esse 8. Então os 8 só podem ser em uma dessas duas casas. E que mais com os 8? Com os 8 aparentemente é isso. Com os 9s, vamos ver o que os 9s nos trazem. O 9 corta aqui, então ele só pode ser numa dessas duas casas. Aí ele desce. Como ele desce e esse olha para cá e esse para cá, aqui o 9 só pode ser, esses dois são importantes porque eles eliminam essa casa, só pode ser aqui o 9. Aí o 9 olha para cá, então o 9 só pode ser aqui também. E colocamos mais um 9. Aí o 9 vem, o 9 vai e o 9 pode ser numa dessas duas, aqui onde está o 2. E quando você tem o 9 e o 2 colocados no mesmo lugar, sendo que a gente está fazendo a marcação do Snyder, onde a gente só marca onde tem 2 dígitos possíveis, então a gente descobre um par aqui. E essa aqui não pode mais ser 7. Se essa não pode mais ser 7, a gente marcou só em 2 lugares, e o 7 só pode estar aqui, bem como o 8, que a gente marcou também só em 2 lugares e já encontramos o 8. Então, com os 9s, a gente fechou as marcações. E aí a gente achou um 7 e um 8. Vamos ver se o 7 e o 8 ajuda mais. O 7 agora, esse 7 sobe aqui, sobe aqui. Então os 7 só podem estar numa dessas duas linhas. E o 8 que a gente colocou, ele marca aqui. O 8 só pode estar numa dessas duas, desses dois quadradinhos aqui. 8. Acho que marcamos todo mundo que a gente enxergou de cara aí. Aí agora ficou mais restrito, tá vendo? A gente olha no detalhe. A gente pode olhar esse quadrado aqui, que falta só 3 peças, que é 136. Não ajudou, que pode ser 36 em qualquer lugar aqui. Onde mais é bem restrito, que a gente pode olhar, aqui tem um trio. Né? Quem é esse trio? É o 1, o 5 e o 6. Então esse não pode ser 5. Esse não pode ser 6. Se isso é um trio, aqui só pode ser um fulano, que ele é o 3. Dá para identificar pelo 3 que elimina aqui. A gente tem aqui um 3 que mata este 3 aqui. Fazendo aqui ser um par. Olha que louco. Esse passo a passo é muito bom. Então aqui só pode ser 3, porque já não pode ser 1 nem meia. E aí estes 3 recém-colocados dão mais alguma informação? Devia, né? Aqui sobe, mas é só isso que ele dá. Só que aqui sobe. Bom, continuamos restrições. Aqui podem ser 4. Tem algum lugar que pode ser 3? Para a gente ver onde é mais restrito primeiro? Aparentemente não, né? Tá bom. Então a gente vai olhar onde são 4 candidatos
ou menos. Ah, aqui tem 3, ó, nessa linha. Aqui é 156. 156. E este aqui não pode ser nenhum, nem meia, então esse aqui é um 5. E aí faz outro par de 1 e 6. E aí aqui a gente consegue olhar também de novo o 168. E a gente tem o trio aqui. E tá tudo marcado na banda aqui de baixo. Então a gente já vai seguir olhando onde mais temos restrições. Bom, a gente achou esse 2. Vamos ver se esse 2 informa mais alguma coisa. Parece que não. Tá bom. Temos tudo marcado por enquanto. Onde mais tem 4 ou menos candidatos, ou até 3? Aqui, ó, que só falta 2. Falta aqui. Exatamente. O 4 e o 8. É isso? Não, não é o 4 e o 8. Ou é o 4 e o 8? É o 4 e o 8. É, falta o 4 e o 8 aqui. E esta casinha não pode ser o 8, o que entrega o 4. É o 4. E aqui entrega o 8. Aqui já entrega o 1. Aqui já entrega o 7. Aqui já entrega o 8. Se esses dois um deles era 7, aqui é o 7. Este não pode mais ser 1. Não fica nada ainda. Mas a gente colocou mais. A gente colocou todos os 7. Maravilha. Maravilha. Vamos seguir. E os 8 a gente colocou todos também? Quase. Falta 8 aqui e 8 aqui. Ok. Seguimos vendo casas restritas. Onde mais pode ser? Aqui, ó. Agora aqui só pode ser 3. É um 6, 8, 9. Nessas duas aqui. Aqui a gente já vê que não pode ser o 8. Então, deixa eu marcar tudo. Ops. 6, 8, 9. Aqui não pode ser o 8. Onde mais temos restritos? Ou algum já identificado? Bom, nessa linha, a gente pode olhar essa linha aqui. Essa linha aqui. Faltam 4 dígitos com esse quadrado tá ali já identificado. A gente sabe que é o 3, o 5. Que mais? O 4 está faltando também. E o que mais está faltando é o 6. Né? É isso mesmo. 3, 4, 5, 6. São 5 dígitos que faltam. E eles reduzem razoavelmente por causa das colunas que estão olhando aqui. 3, 4, 6, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 3, 5. E aqui a gente encontra mais um trio, que é o 3, 4 e 5. Né? Então aqui só pode ser 6, ou seja, dá para perguntar de outro jeito. Onde pode ser o 6 nessa linha? Ele só pode ser aqui, porque aqui não é por causa desse 6 no quadrado, e aqui não é por causa desse 6 na coluna. Então só aqui pode ser o 6. E aí a gente fica com o trio. Aqui mais um trio, que é o trio que a gente já sabe que é de 3, 4 e... e o que sobrar já vamos identificar aqui. É um trio de 3, 4 e 1. Né? Então o 1, olha aqui, ele só pode ser numa dessas duas casas. E nessa casa especialmente não pode ser nem 3 nem 4. Então aqui é um 1. E aqui a gente fica com um par de 3 e 4 identificado. Ah, e aí aqui já dá mais um 1. Vamos pegar os frutos dessa última descoberta e das nossas marcações. Aqui fica sendo também um número que está identificado, é um pelado aqui, porque só pode ser, não tem mais nada, né? Essa dupla tira todas as outras possibilidades do trio restante aqui. Então isto é 1, 3, 4, isso é um 5. E esse 5 mata a possibilidade aqui, só marquei 2 5, então outro 5 já está ali. E aqui só pode ser o 2 restante. Que identifica esse 9, identifica esse 2, identifica esse 6, identifica esse 8, identifica esse 9, identifica esse 1.
Identifica esse 6, identifica esse 8, identifica esse 6, identifica esse 1 e eu acho que estamos quebrando, o quebra-cabeça. Aqui só falta o 1, nessa só falta o 4, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 3, muito próximos de quebrar o quebra-cabeça. E aqui é o 5, nessa coluna só falta o 1. E o último número que a gente vai colocar aqui é o 3. Muito bem. Então fechamos mais um sudoku difícil aí do New York Times. A novidade foi fazer esse olhar inicial primeiro, né? Para ver onde estão os números mais fáceis. E aí o nosso começo foi através de olhar se tem só 3 casas possíveis para esses carinhas aqui nessa coluna. Eles estão eliminados aqui.